O Brasil pode cair numa armadilha contra o Marrocos. E essa armadilha não tem nada de sorte. O Marrocos te dá a bola, fecha os lados, protege a área e espera você ficar impaciente. Aí quando você erra, eles aceleram e o jogo que parecia controlado pode virar um problema. Desde o quarto lugar na Copa do Mundo do Catar, Marrocos deixou de ser considerado uma surpresa. Agora todo mundo olha para essa seleção de um jeito um pouco diferente. O problema é que quando a seleção deixa de ser zebra, ela passa a carregar uma cobrança diferente. Provar que aquilo não foi apenas um acaso. E é exatamente aí que esse jogo contra o Brasil pode ter uma vantagem para a nossa seleção. Então hoje eu vou te mostrar três coisas. Onde o Marrocos pode machucar a seleção brasileira, onde ele mais se protege e principalmente qual é o caminho que o Brasil precisa usar para não jogar exatamente o jogo que eles querem e como o Brasil deve fazer para furar a forte seleção marroquina. E por isso o Brasil precisa respeitar o Marrocos, obviamente sem temer, mas entender o que é que a gente pode extrair e onde vêm os maiores problemas. E o primeiro problema está no lado direito. Ali o Marrocos tem a dobradinha mais técnica do time. Hakimi e Ibrahim Dias, obviamente. Hakimi não é só um lateral, ele é praticamente um construtor pelo lado. Aparece por dentro, passa por fora, finaliza, cruza, acelera o jogo. O Brahim Dias é o cara que bagunça a marcação, sai da ponta, vai por dentro, entra, aproxima, tabela, recebe entre as linhas, cria aquele tipo de jogada que parece pequena, mas que desmonta uma defesa inteira. Então, essa dobradinha entre o Brahim Dias e Hakimi pode sim causar muito problema para a seleção brasileira. Então, quando o Marrocos ele ataca pela direita, ele não está só jogando a bola na ponta, ele também está tentando criar uma superioridade, 2 contra 1, 3 contra 2, um passe curto, uma parede, algum tipo de infiltração ali. E de repente o Hakimi já está cruzando, pisando na área, porque isso é como o Marrocos trabalha. Enquanto do lado esquerdo o Marrocos tem um foco mais de finalização, o lado direito é onde passa mais o cérebro criativo do time. Então, Hakimi e Brahim Dias trocam muito de posição ali. Hakimi, sempre que o Marrocos sai com a bola, ele já abre, né? Já vai pisando na linha lateral ali. Quando passa da primeira fase de construção, ele já entra ali na intermediária de ataque. Ele também já troca de posição várias vezes. Ele ataca por dentro, enquanto o Brahim Dias vem por fora. Brahim Dias também aparece às vezes como um camisa 10, porque ele entra, né, para dar justamente o corredor a Hakimi. Então, essa troca de posições deles ali são muito importantes para fazer Marrocos pensar na jogada. Então, assim, se a gente fosse definir, né, um setor mais forte do time, ou como o Marrocos ataca, com toda certeza seria pelo lado direito. Tá? Essa troca de posição aí realmente é algo que o Brasil precisa ter atenção, precisa reforçar um pouco a marcação ali, lembrando que a gente só tem dois volantes, né? A gente só tem dois jogadores no meio-campo, então pode ser que essa dobradinha fique um pouco pesada para a nossa zaga. Pelo menos pelo lado esquerdo, né? É onde a gente não tem um lateral ofensivo. Ali deve ser Douglas Santos ou Alexandre, a gente ainda não sabe como o Brasil vai começar jogando essa partida. Nesse vídeo está sendo gravado aí na época que a seleção está se apresentando, ainda não teve nem os primeiros treinos para a Copa do Mundo, então a gente ainda não tem a definição de quem vai nessa lateral esquerda. Mas, de certa forma, é onde o Brasil está mais protegido. Já que do lado direito a gente tem o Wesley, né, que é um lateral mais ofensivo, um lateral que vai pisar mais na área, então a gente deve ver Douglas Santos, como sempre, ficando um pouco mais e o Wesley subindo um pouco mais. O que preocupa é que do lado esquerdo a gente tem o Abdi Ezazuli, o jogador do Betis, né, ele que, como eu falei, enquanto na direita o jogo é mais pensado, esse ponta esquerda ele vai para a definição, é muito rápido, vai para cima, corta, já busca a finalização. Então isso aí pode ser sim um fator negativo para a nossa seleção, principalmente porque o contra-ataque da seleção marroquina é sempre pela esquerda. Tanto quando eles roubam a bola pela esquerda, mas também quando o início do contra-ataque é pela direita, o ponta esquerda, o Abdi, ele tá sempre, assim que a bola é roubada, ele já vai em disparada, porque ele sabe que essa bola vai chegar nele em algum momento, pela velocidade, pelo poder de definição. Então, isso é algo que é um pouco preocupante, porque se a gente vai deixar espaço em algum dos corredores, com certeza, isso deve acontecer mais frequentemente do lado direito, que é justamente onde se encaixaria com o melhor contra-ataque do Marrocos. E o melhor contra-ataque se deve a ele, que é um ponta muito rápido e de definição, mas muito pelo poder defensivo do lateral Mazaru. Ele que marca muito, né? Então ele tem muito desarme, ele tem muita bola combatida ali, então termina que nesse primeiro e nesse segundo combate ele já consegue um desarme, e aí a partir dali o time já consegue carregar a bola e partir para o contra-ataque. Então isso é um ponto que eu acho que o Brasil tem que estar atento e a gente, né, tem que olhar com um pouco mais de carinho aí, porque a gente deve ter a posse de bola. E falando um pouco mais sobre isso, né, o Brasil ele tá vestido, digamos assim, para um jogo de transições rápidas, e eu acho que esse é o grande ponto para o Brasil. O Ancelotti ele pensa no Brasil num time muito vertical, um time de transição rápida. E como
o Marrocos se defende, que a gente já vai entrar nesse assunto, é muito propício para esse tipo de jogo que o Brasil faz, porque o Marrocos ele defende muito bem as laterais. Ele sempre dobra a marcação, às vezes até triplica com a chegada do zagueiro ou de um volante a mais ali. Então, assim, provavelmente os pontas não vão achar espaço. Isso é como o Marrocos já vem se defendendo. Ele se defende muito numa linha de 4-1, 4-1, ou então com duas linhas de 4. Então, de qualquer forma ali, os pontas participam muito também dessa marcação. Então, sempre que o ponto adversário pega a bola, o lateral já está em cima, o zagueiro, né, daquele mesmo corredor também está em cima e às vezes até o volante. Então, várias vezes acontece de o jogador, o portador da bola tá no corredor ali, o ponta querendo fazer alguma coisa, ter 2 ou 3 pessoas em cima. Então, isso vai complicar um pouco esse tipo de jogo que o Brasil quer pelas pontas, mas para a gente quebrar isso é só a gente usar o estilo de jogo que o Ancelotti quer, que é o estilo de jogo de transição rápida de bola direta. Por quê? Porque ele monta o nosso Brasil, ele monta a nossa seleção com 4 caras rápidos ali na frente. Os 4 caras têm capacidade de passe, capacidade de finalização, velocidade e capacidade de drible. Então, que a gente não carregue essa bola, que a gente ache esse passe, né, já que todo mundo é qualificado, para que a gente possa, de certa forma, desestabilizar o adversário e desajustar um pouco a marcação. Porque se tem 3, né, em um ponta, ou se tem 2 em um ponta, certamente vai estar faltando alguém. Então, se a gente conseguir virar essa bola de corredor rapidamente, pode ser que a gente pegue aí sim um espaço. E aqui, já deixando o meu spoiler, para mim, o cara desse jogo de Brasil e Marrocos tem que ser Matheus Cunha ou Bruno Guimarães. Matheus Cunha, porque apesar das linhas do Marrocos serem sempre baixas, os zagueiros, os zagueiros acompanham fortemente os centroavantes, né, digamos assim. Então, se Matheus Cunha baixar ali na linha de meio campo, provavelmente ele vai trazer um zagueiro consigo e aí ele vai abrir aquele espaço nas costas da zaga. Então, para mim, esse pode ser o grande diferencial ofensivo do Brasil. Uma outra coisa é, devido também a essa linha baixa, mas também a estar triplicando a marcação e até dobrando, vai abrir espaço para quem chega de trás. Por isso eu acredito que nesse ponto Bruno Guimarães pode fazer a diferença para a nossa seleção. Enquanto eles vão estar, né, corretamente preocupados com os pontas, aquela intermediária ali, aquela zona central do campo, ela vai estar meio que despovoada ou então com outros afazeres, né? Os jogadores dali vão estar sempre marcando os pontas, jogando um pouco mais aberto para tentar dar essa cobertura. E eu acho que é aí onde Bruno Guimarães pode sim fazer a diferença. Entrando pelo meio, finalizando ali da meia-lua, um pouco mais de trás, de média ou longa distância, ou até mesmo fazendo a infiltração, já que o Brasil vai povoar aquela última linha ali com 4 pessoas. Quem vem de trás com certeza vai ter um pouco mais de liberdade para finalizar ou até infiltrar nas costas da zaga. E se a gente está falando de uma construção de jogo, aí sim eu acredito que Matheus Cunha vai ser muito importante. Isso já é algo que Ancelotti faz, né? Que ele desce os 2 atacantes centrais para usar a velocidade dos pontas. Então, se ele conseguir fazer isso e a gente tiver uma troca rápida de bola ali, aí sim a gente vai pegar o Marrocos, né, de calça curta, como se fala o ditado assim. E aí a gente tem mais chances de criar. Mas é isso. Se fosse para falar como é que o Brasil deve atacar? Sim, eu acho que o Brasil deve atacar e criar as melhores chances pelo corredor central. Por isso, para mim, os destaques da partida podem ser os jogadores que já atuam naquele corredor central ali. Como eu falei, Cunha e Bruno Guimarães. Para se defender, a gente tem que ter cuidado com o cérebro, né, pelo lado esquerdo, onde a gente vai estar mais bem posicionado, já que Douglas Santos ou Alexandre são caras mais de defesa, né? Enquanto o contra-ataque é pelo lado direito. Então isso é uma parada que vai ajudar um pouco mais a seleção do Marrocos, mas com certeza o Ancelotti vai arrumar um jeito aí de segurar, né, isso, esse ímpeto desse possível contra-ataque. E antes da gente falar um pouquinho sobre o treinador, quero aqui te pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, porque Copa do Mundo já tá aqui, né? Tá batendo na porta. A gente vai estar lá nos Estados Unidos cobrindo tudo, no Instagram, aqui no YouTube, fazendo live pré-jogo, fazendo live pós-jogo. Então, por favor, deixa teu like, que o projeto acabou de nascer, a gente tá grande aí, estamos tentando trazer muita coisa para vocês. Então, pô, deixar o like, caminhar para alguém que quer entender um pouco mais do jogo, ajuda muito. E se você está se perguntando aí que site é esse, né, que eu estou usando para ilustrar, esse site é o Canário da Copa. É o nosso guia da Copa do Mundo. É um site onde você vai ter várias informações sobre as 48 seleções da Copa do Mundo, como você pode ver aqui, ó. Tem o raio-x, tem todas as informações do grupo, os últimos confrontos, tem o uniforme, a história do treinador, né, um pouco sobre a história do treinador, que é algo que a gente vai falar agora. Então, assim, vale a pena vocês darem uma conferida, porque isso aqui tá muito completo. Se você é um maluco, um apaixonado de Copa do Mundo, que gosta, né, saber as notícias da Copa, gosta de entender, vale muito a pena. Se você assiste, produz conteúdo também pela Copa do Mundo, isso aqui também é um prato cheio. A gente também tem aqui a tabela,
te mostrar aqui também um pouco a parte das sedes, que é muito importante também. Então você clica aqui, ó, você já vai ter detalhes sobre todas as sedes, os jogos que vão acontecer nas cidades. Então, realmente é um guia muito, muito completo. Então, se você está interessado, né, se você gostou, as assinaturas são bem baratinhas, você tem uma parte grátis lá também para visitar. O link está aqui na descrição. Então é isso, assina o Canário da Copa, porque lá você vai ficar por dentro de tudo. A gente também tem uma seção que a gente chama que é a nossa seção viva, né? Dentro do diário, onde a gente vai estar postando sempre notícias aqui, ó. Tem esse infográfico perfeito aqui, né? Que Pedro, que é o nosso sócio nesse projeto, botou com os jogadores, né? E cada estado, né? Onde os jogadores vão, por exemplo, aqui João Pessoa, a gente tem Douglas Santos, Matheus Cunha. Se a gente for mais para cá, a gente tem no Maranhão, a gente tem o Wesley, a gente aqui vai ter o Everton no Rio Branco. Então, assim, tá muito, muito completo mesmo. Isso aqui a gente vai atualizando à medida que as coisas vão acontecendo na Copa do Mundo. Obviamente, a parte das sedes, né? O que fazer em cada cidade, o que fazer em cada sede é uma parte mais estática, mas a parte das seleções, como os times jogam, as curiosidades que vão acontecendo durante a Copa, a gente vai poder adicionar dentro, né, de cada seleção ali, mas também a gente vai estar trazendo notícias nessa parte do diário. E o grande dilema do Mohamed Albi é que ele precisa fazer a seleção jogar mais. O treinador histórico, né, que conseguiu levar a seleção a uma semifinal de Copa do Mundo, a primeira seleção africana da história, a primeira seleção africana da história a conseguir esse feito, foi demitido justamente por isso. A seleção vencia, mas não convencia, né? Teve o que aconteceu, o papelão lá na Copa Africana de Nações, perderam em casa, assim. Então a ideia de jogo dele é um jogo mais propositivo, é um jogo de mais troca de bola, mais passes, sabe, um jogo de mais construção. O problema é que eu não sei se ele vai ter tempo para isso. Eu não sei se ele vai conseguir implementar essa ideia em tão pouco tempo e, principalmente, eu não sei se ele vai ter coragem o suficiente para mudar esse estilo de jogo logo na estreia da Copa do Mundo, logo contra a nossa seleção. Então, o que nos resta é torcer para que ele tente implementar essa ideia primeiro, porque o Brasil ele está vestido para jogar de uma forma mais vertical, de sem tanto controle de bola e sim de pegada de bola, tomada de ação, uma parte rápida, assim, pega a bola, 2, 3, 4 passes, já chega na cara do gol ali para finalizar. Então, isso era um estilo de jogo que ajudaria o Brasil. E pela falta de experiência da seleção de jogar assim, né, da seleção marroquina de jogar assim, também pode ser um negócio que eles tentem ali, fiquem mal feito, então não consigam construir tanto, mas entreguem muita bola para a gente e a gente, através dessas jogadas rápidas, né, desses passes mais diretos, assim, que a gente consiga construir a nossa vitória e aí sim já encaminhar a classificação, porque com 3 pontos contra o Marrocos, a gente vai ter o jogo contra o Haiti, né, que aparentemente a gente também deve conseguir os 3 pontos, e aí a gente já encaminha para uma classificação tranquila, com o Ancelotti podendo até fazer testes ali, tanto no Haiti quanto contra a Escócia também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui sugestões, né, de qual assunto a gente pode tratar aqui ainda. Durante a Copa do Mundo a gente vai estar ao vivo muitas vezes lá no Instagram, às vezes aqui no YouTube. Então já segue a gente lá do Instagram para saber quando tem pré-jogo, quando tem pós-jogo, porque se a seleção joga, a gente bota a cara aqui. E diariamente na Copa do Mundo eu vou estar lá nos Estados Unidos, como eu falei. Então eu vou estar documentando tudo, vou estar encontrando com a galera, vou estar, né, registrando a torcida brasileira ali se encontrando, vou estar nas sedes na hora que o Brasil estiver jogando. Então assim, vai ter muito conteúdo lá, conteúdo mais tático aqui, muita resenha por lá, resenha aqui também. Então segue a gente aqui que o projeto está começando e aqui é o podcast do Hexa.